Sejam bem-vindos. Neste vídeo da série sobre a história da metalurgia, vamos falar do latão, o aurichalum, o ouro do cobre, como era chamado na Roma Antiga. Vamos lá? O latão, uma liga metálica dourada de cobre e zinco, mostra uma aptidão envolvente para seguir o mesmo curso da história que os seus criadores humanos. O brilho das chamas em pratos de latão nas prateleiras dos castelos podem evocar memórias, mas o latão no passado era mais do que apenas decorativo. É uma liga brilhante, emocionante, com uma história turbulenta, variando do exótico ao sórdido e muitas vezes estava no centro da política e das interações econômicas. O latão foi visto por muito tempo como semelhante ao ouro, que é o metal mais precioso, e por isso causou muita disputa. A história do latão se confunde com a história do zinco. Não dá para falar de um sem falar do outro. O zinco foi descoberto pelo químico alemão Andreas Marggraf em 1746. E de fato, ele foi o primeiro a reconhecer o zinco como um novo metal. Mas o latão já era conhecido na antiguidade pela Índia, China e pelos romanos. Após a idade do cobre, calcolítico, veio a idade do bronze, seguida mais tarde pela idade do ferro. Mas não houve uma idade do latão, porque por muitos anos não foi fácil fazer latão. Antes do século XVIII, o zinco metálico não podia ser feito, pois funde a 420 graus Celsius e ferve a cerca de 950, abaixo da temperatura necessária para reduzir o óxido de zinco com carvão. Na ausência de zinco nativo, era necessário fazer latão misturando minério de zinco, a smithsonita, também conhecida como calamina, moída com cobre e aquecendo a mistura em um cadinho. O calor era suficiente para reduzir o minério ao estado metálico, mas não derreter o cobre. O vapor de zinco impregnava o cobre para formar o latão, que podia então ser fundido para formar uma liga uniforme. Somente no último milênio, o latão foi apreciado como uma liga de engenharia em aplicações industriais. Inicialmente o bronze era mais fácil de fazer com o cobre e o estanho e era ideal para a fabricação de utensílios. Os egípcios pré-dinásticos conheciam o cobre muito bem, e nos hieroglifos o cobre era representado pelo símbolo Anki, C, também usado para denotar a vida eterna. Enquanto o estanho estava disponível para a fabricação de bronze, o zinco para fazer o latão era escasso, e o latão somente era usado onde a sua cor dourada era necessária. Os gregos conheciam latão como ourichalcos, que significa cobre brilhante e branco. Vários escritores romanos se referem ao latão chamando-o de aurichalum, ouro de cobre, sendo muito usado a partir de 250 a.C. na fabricação de moedas do Império Romano e dos famosos capacetes dourados dos legionários romanos. Eles usaram classes contendo de 11 a 28% de zinco para obter cores decorativas para todos os tipos de joias ornamentais. Para o trabalho mais ornamentado, o metal tinha que ser muito dúctil e a composição preferida era de 18%, quase a do metal dourado 80/20, ainda em demanda. Como mencionado, na época medieval, não havia nenhuma fonte de zinco puro. Quando Swansea, em South Wales, era efetivamente o centro da indústria mundial do cobre, o latão era feito na Grã-Bretanha a partir da calamina, encontrada nas colinas de Mendip, em Somerset. China, Alemanha, Holanda e Suécia também tinham indústria de latão com boa reputação de qualidade. O latão era popular para monumentos de igreja, placas finas sendo deixadas no chão de pedra com inscrição para comemorar os mortos. Estas placas geralmente continham 23 a 29% de zinco, frequentemente com pequenas quantidades de chumbo e estanho. Um dos principais usuários industriais do latão era nas agulhas de latão usadas na fabricação de lã, da qual dependia a prosperidade antes da Revolução Industrial. Na época de Shakespeare, uma empresa detinha o monopólio de fabricação de fios de latão na Inglaterra. Isso fez com que quantidades significativas fossem contrabandeadas da Europa continental. Mais tarde, o comércio de alfinetes de latão tornou-se muito importante, com cerca de 15 a 20% de zinco, baixo teor de chumbo e estanho, para permitir um trabalho a frio sob medida. Devido à sua facilidade de fabricação, usinagem e resistência à corrosão,
O latão também se tornou a liga padrão, a partir da qual foram feitos todos os instrumentos de precisão, como os relógios e instrumentos auxiliares de navegação. A invenção do cronômetro marinho por John Harrison em 1761 dependeu do uso de latão para que fosse fabricado um cronômetro resistente às intempéries marítimas, durável e preciso, o que lhe rendeu um prêmio de 20 mil libras na época. Isso eliminou muitos erros de navegação marítima e salvou muitas vidas. Existem muitos exemplos de relógios de latão do século 17 e 18 ainda em bom estado de funcionamento. Com o advento da Revolução Industrial, a produção de latão tornou-se ainda mais importante. Em 1738, o processo de fundição de zinco em um forno de retorta por destilação da calamina e carvão foi observado na China por um inglês chamado William Champion. Ele então desenvolveu um processo usando um forno de retorta vertical. Isso envolveu a colocação de minério de zinco com carvão em cadinhos cobertos com uma abertura na parte inferior. O zinco derretido então correu em um tubo de ferro que se estende em uma câmara de resfriamento embaixo. O zinco metálico foi coletado na extremidade fechada da tubulação, que foi resfriada com água, possibilitando a produção de 400 kg em 70 horas de trabalho. A primeira planta de fundição de zinco foi inaugurada por William Champion em Bristol, Inglaterra, 1743. Latão fundido foi martelado para fazer uma placa trabalhada em uma bateria movida a água. As hastes cortadas da placa eram então puxadas, trefiladas manualmente, através de matrizes para fazer o estoque vital necessário para agulhas para a indústria de tecelagem. Embora os primeiros laminadores tenham sido instalados no século XVII, foi somente em meados do século XIX que laminadores de precisão foram introduzidos. Na América, um dos primeiros fundadores e fabricantes de latão registrados é Joseph Jenkins, em Lynn, Massachusetts, de 1647 a 1679, sendo as agulhas de latão para a confecção de lã um produto muito importante. Com a invenção do latão 60 por 40 por Muntz em 1832, tornou-se possível fazer placas de latão a quente mais baratas. Isso suplantou o uso de cobre para o revestimento de navios de madeira para evitar a incrustação biológica e o ataque de vermes. Com as melhorias na navegação marítima, o comércio tornou-se mais fácil e a produção poderia ser localizada perto de fontes de combustível e rotas para facilitar a distribuição central em todo o país. Em 1894, Alexander Dick inventou a prensa de extrusão, que revolucionou a produção de aços de boa qualidade e baixo custo. Os desenvolvimentos subsequentes na tecnologia e produção acompanharam as demandas dos clientes por uma quantidade melhor e consistente em produtos produzidos em grandes quantidades. O latão é o melhor material para fabricar muitos componentes devido às suas combinações únicas de propriedades. Por exemplo, boa resistência e ductibilidade são combinadas com excelente resistência à corrosão e excelente usinabilidade. O latão define o padrão pelo qual a usinabilidade de outros materiais é avaliada. Quando um material usina bem, dizemos que ele usina igual ao latão. Também está disponível em uma ampla variedade de formas e geometrias, como arames, barras e tarugos, nas dimensões próximas das peças acabadas, o que resulta em economia de custos de produção. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.